presença nessa manhã. Ouve a nossa oração, o nosso clamor, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Nos liberta através da Tua palavra, Senhor. Daquilo que nos tornamos cativos, daquilo que nos tornamos prisioneiros, ó Pai. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Ah, Espírito Santo, fala em cada coração, Pai. Faz as escamas caírem dos nossos olhos, que possamos enxergar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda a enxergar, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai, e nos capacita, nos enche de habilidade, nos enche de sabedoria nessa manhã. Que a Tua palavra, Senhor, flua em cada coração. Que a Tua palavra direcione a cada vida nessa manhã. Que a Tua palavra transforme, Pai. É o que eu peço a Ti nessa manhã. Levante as mãos para o céu e diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa de Deus. Antes de nós começarmos a nossa palavra, deixa eu trazer aqui e pedir também para vocês a oração pelo nosso irmão e professor Claudinei, que está numa grande missão em prol da nossa igreja, irmãos. E vim aqui hoje pedir a oração de vocês, o clamor de vocês. Já representou a nossa igreja uma vez, já lutou pela nossa igreja uma vez e está aqui de novo para lutar. Amém, irmãos? Está aqui de novo para travar essa batalha, essa guerra, porque não é fácil, irmãos. Se nós não tivermos pessoas à frente para lutar nessa área, a igreja em si, ela não consegue avançar. Então está aqui o nosso irmão, está também, quem era a sua esposa? Não conhecia, prazer em conhecer a Tânia, prazer em conhecer também, e nós estamos juntos nessa missão, amém, irmãos? Ele está aqui percorrendo hoje toda a nossa região, também está nessa missão de percorrer toda a nossa região. Pode ler, dê um bom dia para a turma aqui também. Bom dia, igreja, tudo bem? Nossa, Senhor Jesus, que bom essa igreja abençoada, cada manhã de domingo, cada dia mais. Essa semana, pastor, eu tive com a pastora Daniela do Ministério Mulheres que Vencem. Tem mulher que vence aqui, pastor? Por exemplo, vai acontecer coisas maravilhosas, tá? Nós estamos fazendo a programação, uma alegria muito grande estar aqui no Céu Azul, né? Visitando a nossa igreja mais uma vez. Eu sou professor aqui na Faculdade Kennedy, professor de Direito, sou vizinho aqui, né? Já estou aqui há 14 anos como professor de Direito na Faculdade Kennedy e é sempre bom estar aqui em Terra Nova, estar aqui no Céu Azul. Que Deus possa abençoar ricamente a nossa semana. Deus abençoe cada um com a coração de cada um. Vamos fazer essa oração por ele? Então estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai, aqui está o nosso, meu Deus, homem representante de Deus, Senhor. E eu peço a Ti nesse momento, abençoa essa jornada, essa caminhada, Pai. Nós sabemos as lutas que são, as batalhas que são, as dificuldades, Pai. Mas nós, como igreja, estamos cumprindo a vida dele com oração. Ele usa, meu Pai, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente, Pai, nessa missão, Pai. Abençoa com o Teu poder, Pai. Que haja a multiplicação, Senhor. Que juntos, Pai, nós possamos crescer. Juntos a gente possa atingir o nosso objetivo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode aplaudir a gente, Deus. Obrigado. Amém. Ok. O Claudinei está nessa missão, irmãos. Ainda tem mais igreja que ele estará visitando, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Mas se ele virar novamente aqui, nós vamos estar juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu irmão, nessa jornada, nessa longa caminhada em nome de Cristo. Amados, você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Por favor. É sempre importante que você vir ao culto, você traga a Bíblia Sagrada. Você trouxe a sua Bíblia? Pastor, está aqui a minha Bíblia Sagrada. Abra ela em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17.
1 Samuel capítulo 17. Primeira Samuel capítulo 17. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: aprenda por que Davi agiu assim. Aprenda por que Davi agiu como? Assim. Preste atenção nesse contexto. Preste atenção nesse contexto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele quem? Está falando do Golias. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então olha para mim, deixa eu dar um pano de fundo para você poder entender o contexto. A Bíblia fala que havia uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus, e de repente o rei do filisteu faz uma proposta: para que a gente vai lutar? Dai um homem e a gente peleja, e quem vencer se torna escravo um do outro. E essa afronta veio sobre Israel, passou 40 dias e não havia um homem que dizia assim: ó, deixa que eu vou enfrentar, eu vou lutar com esse gigante. E de repente, Davi, que estava sempre indo para buscar notícia do que acontecia na guerra, para levar para quem? Para o seu pai. Davi surge como um filho do anonimato nessa história. E de repente, quando a gente olha Davi conversando com o rei Saul, dizendo assim: olha, deixa que eu vou lutar. Como? Por que Davi age assim? Imagina, será que esse garoto não está entendendo a gravidade da situação? Porque quem perder essa batalha se torna escravo. Será que esse jovem não percebeu que aquele homem de guerra desde a sua mocidade? Será que ele não consegue perceber isso? Ou esse jovem quer morrer, ou esse jovem perdeu a cabeça, ou também pode ser a grande resposta de quem? E a gente começa a analisar a história. Porque, vamos imaginar comigo, irmãos. Imagina um jovem de 17 anos entrando em uma batalha. Parece não fazer sentido nenhum. Não dá para deixar as nossas vidas, a nossa família, os nossos despojos na mão de um garoto. Ele vai vencer. Ele já lutou antes, ele é de guerra. Quem é esse jovem? E aí a gente começa a entender por que Davi é assim. Por quê? Por que Davi entra nessa batalha? O que ele tinha que nós precisamos ter? O que faz de Davi entrar em uma batalha e vencer esse gigante? O que ele tinha que falta em nós? O que ele tinha que ele consegue entrar nessa batalha e vencer? Eu quero me apresentar 3 coisas importantes. Então abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Primeira coisa importante que você precisa saber sobre Davi: por que ele vence gigante? Por que ele entra nessa história dizendo: não, eu vou para lutar, eu vou para essa guerra, deixa comigo? Como? Até no entanto, ele é só um garoto de notícia que vai saber dos seus irmãos. Ele não está alistado no exército. Como Davi vai vencer essa batalha? E aí o texto começa a nos ensinar algumas coisas sobre Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 16:13 diz assim: então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, presta atenção nessa frase, desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então olhe para mim, nesse exato momento aqui, após Saul ser rejeitado como rei, Deus está levantando um novo. E quando o profeta vai lá ungir ele, a Bíblia diz assim, que o Espírito se apoderou
tanto do Espírito de Deus. 3 coisas que o Espírito Santo faz. Eu sei que nos dias de hoje a gente está muito atrelado com o Espírito Santo a falar em línguas estranhas, né? Parece que a manifestação do Espírito Santo na igreja parece que é só falar em línguas estranhas, é o que as pessoas mais entendem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus vem sobre nós, ele traz dons. Diga para o irmão do seu lado: o Espírito de Deus traz dons. O Espírito de Deus traz virtude. O Espírito de Deus traz habilidade. Amém, igreja? Então olha para mim. A fase desse momento que Davi está vivendo, que ele entra nessa história, o Espírito de Deus está sobre ele. Preste atenção. Qual é a maior virtude que se destaca em Davi nesse exato momento? Coragem. Coragem. Porque até no entanto nenhum homem teve o quê? Uma coragem exacerbada. Uma coragem fora do mundo. Quem teria coragem de enfrentar um gigante? Então preste atenção, vou dizer para você aqui agora. A fase que você está vivendo, você precisa muito do Espírito de Deus. Porque se você quiser passar essa fase da qual você está enfrentando, você precisa de novos dons. Você precisa de novas habilidades. Amém, igreja? Sem elas você não consegue. Você precisa de novas virtudes. Se você não tiver virtude, você não consegue. Às vezes a gente fica pensando: Deus, como é que o Senhor vai fazer essa obra na minha vida? E aí a gente ora, né? A gente quer que Deus faça a obra, e Deus fala assim: olha, o meu Espírito está na sua vida. O que você precisa agora é desenvolver a habilidade. Qual é a habilidade que você precisa? Qual é a virtude que está faltando? Qual é o dom que você não tem? Você não tem esse dom. E não tem como, irmão. Não tem como. Você vê que em todo momento na vida cristã a gente vai se deparar com um gigante. Você vai se deparar com um gigante às vezes na tua vida financeira. Você vai se deparar com um gigante às vezes no seu casamento, na sua vida espiritual. E essa fase ela só é vencida quando você passa a ter um relacionamento com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus era em nós o quê? Dons. Olha só para você entender isso. Olha só para você entender isso. Abre a sua Bíblia só para você ver. No livro de Êxodo, por favor. Olha só. Êxodo capítulo 35, versículo 31. Êxodo 35, versículo 31. Diz assim, ó. O Espírito de Deus, olha só o que está falando. Preste atenção. Êxodo 35, 31 até o 33. O Espírito de Deus encheu do que, igreja? Entendimento, ciência, de todo artifício para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e o quê? Em artifícios de pedra, em engates, em artifícios de madeira, para trabalhar com todas as obras do quê? De esmeralda. Então olha para mim. O Espírito de Deus, quando se apodera de alguém, dá sabedoria, dá habilidade. Então não tem como você projetar sucesso sem ter o Espírito de quem? De Deus. Então nesse exato momento você precisa de uma nova habilidade. Está difícil? Você não está conseguindo passar? Não está conseguindo ir adiante? Não, pastor. Parece que minha vida está travada. E ela só destrava com um novo dom. Ela só destrava com uma nova. Olha só, esses homens ganharam habilidade. Eles não sabiam mexer com madeira. Eles não sabiam trabalhar com prata, com ouro. Eles não sabiam. Então o problema não é o saber. O problema é não buscar. Começa a buscar. Você está precisando de criatividade nos seus negócios? Pastor, eu não sei como fazer os meus negócios. As vendas caíram, não está dando certo. O Espírito de Deus te capacita. O Espírito de Deus te dá virtude. A gente quando olha para o salmista Davi diz assim no Salmo 40: esperei com paciência no virtude. Sem virtude você não consegue. É por isso que às vezes as pessoas agem por impulso, fazem as coisas por impulso. Porque falta o quê? O Espírito de Deus. E aí quando eu olho para essa história, a gente está olhando para Davi vindo falar com Saul, né? O texto fala dizendo assim: eu vou lutar. Aí você fala: como? Como o Saul falou: não dá, filho, não dá. Fica aí, não dá. Eu tenho soldados aqui que estão tremendo a
Eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Tenho. Tenho o Espírito de Deus na minha vida? Tenho. Então te dá habilidade. Essa habilidade no seu casamento. Porque o teu casamento vai precisar de muitas habilidades. O casamento é uma jornada longa. Não é uma jornada curta, é uma jornada longa. E para dar certo relacionamento a dois, não é fácil. Precisa habilidade, precisa sabedoria, precisa conhecimento. Não vai funcionar o casamento só porque a gente é da igreja. O casamento não vai funcionar porque habita o Espírito de Deus nele. Amém, igreja? Então começa a buscar isso. Começa a desejar isso. Se você já se deparou agora com esse gigante, se você percebeu que parece que não dá para passar para o outro lado, chegou a hora de uma nova virtude. Chegou a hora de um novo dom. Eu preciso. E eu falo para você, esse é o meu 6º estado que eu passo como pastor. Meu 6º estado. E em cada lugar que eu passei, eu precisei disso. Eu falava, Deus, o que eu vou fazer agora nessa igreja? Porque cada igreja vai ter a sua dificuldade, cada igreja tem a sua deficiência, cada povo é um povo. E eu falava, Deus, o que eu vou fazer? E Deus, você precisa de um novo dom. Sem esse dom você não consegue nessa igreja. Você não consegue. Sem essa virtude, não vai dar. Sem essa você não passa. Sem essa habilidade, você não vai. Então perceba, esses 3 fatores são cruciais para o nosso avanço. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É para o seu avanço. Não tem como você avançar, não tem como você derrotar o seu gigante sem virtude, sem dons, sem habilidade, sem sabedoria. Porque Deus também vai te capacitar a você criar o que não existe. Foi o que Ele fez. Deu habilidade para esses homens para que eles pudessem criar. Amém, igreja? Segunda coisa importante, 1 Samuel capítulo 16. Segunda coisa importante, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Outra coisa sobre Davi. Olha só que coisa, irmão. Olha que coisa louca agora. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia fala aqui, o seguinte, olha só, que o Espírito de Deus também estava sobre Saul. Quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre ele. Aí, o que acontece? Os erros de Saul, a forma de como Saul conduz o seu reinado, leva ele também o quê? A perder o Espírito de quem? De Deus. E ele é atormentado por espíritos malignos agora. Ele passa a ser um homem atormentado por espíritos o quê? O espírito maligno está sobre ele. Chega uma hora que aquela aflição é tão grande, não consegue dormir, se torna uma pessoa completamente diferente daquilo que ele era, e ele precisa de alguém. E traga alguém que toque, que louve ao Senhor. E aí, quem que ele vem trazer? Davi. 1 Samuel, capítulo 16. Mas agora preste atenção no que é falado sobre Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. A tradução diz, sabe tocar. A tradução fala, sabe tocar bem. É forte, valente, homem de guerra, sisudo o quê? Em palavras, boa aparência, e o Senhor é com quem? Você viu tanta de virtude que ele fala de Davi? Olha, ele é um homem que tem várias virtudes, sabe tocar bem, ele é forte, ele é valente, mas eu quero destacar uma que fala que ele é homem de guerra. Ele é homem de que guerra? Que guerra que Davi lutou? Qual guerra que Davi lutou? E segundo, que guerra? Se até no tanto nós conhecemos ele como pastor de que guerra? A guerra da qual Davi lutou foi uma luta que ninguém assistiu. Lembra que quando ele chega até Saul fala para ele: você não vai para a guerra, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Sempre que vinha um leão, um urso, eu saía após ele. Seria, tomava o cordeiro do rebanho. Olha o que eu fazia. Agora imagine na sua cabeça, irmãos, um menino de 17 anos chegando em casa cheio de sangue,
banhado de sangue. E falar: o que foi, Davi? O que aconteceu? Eu tive que lutar com um leão. Como é que é um leão? Porque, imagina, irmão, as pessoas também não acreditar, assim não fácil, né? É como quando eu vou pescar, eu falo: eu peguei um peixe de 22 quilos. Eu não falo: cadê a foto? O pessoal dá até azul para ver se está congelado. Se eu não comprei. É, não é? Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver para a fotografia minha. Naquela época, a mesma coisa. Se você falar que matou um leão, você acha que as pessoas acreditam, irmão? Se você falar que matou um urso, alguém acredita? Todo mundo vai querer o quê? Quero ver. Cadê, Davi? Cadê esse leão? E ele mostrava aqui. Rapaz, você não matou um leão. Você matou um leão. Você é valente. Rapaz, você é de guerra. Você é de guerra mesmo. Rapaz, como um moleque desse consegue? Imagina que a fama dele começa a crescer aonde ele mora. Começa a crescer no bairro. Os vizinhos. Ó, o Davi matou um leão. O Davi matou um urso. Rapaz, que moleque de guerra. Que moleque valente. Porque é isso que está sendo falado sobre ele. É o que está sendo falado sobre ele para quê? Para Saul. Eu conheço o filho de Jessé. Olha o que ele faz. Ele luta. Ele é valente. Ele é homem de guerra. Olhe para mim agora, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa importante sobre Davi. Davi se tornou um homem de guerra. Isso aqui é importante na vida cristã. É uma das coisas que algumas pessoas não entenderam ainda. Ou a gente aprende a guerrear, ou a gente perde o que é nosso. Preste atenção. Ou a gente aprende a guerrear, ou a gente perde o que é. As batalhas da qual você perdeu, as batalhas da qual não deram certo, foi porque você não quis lutar. Como assim, pastor? É verdade. Se você tivesse entrado nessa guerra, você teria conseguido. Você teria conseguido. Sabe por quê? A gente está esquecendo um detalhe, que a Bíblia está dizendo assim: o Senhor é com quem? O Senhor também é com você, minha irmã. O que você precisa é guerrear. O Davi entendeu isso. O Davi começa a guerrear, a entrar naquela batalha para o quê? Para guerrear. Porque, irmãos, imagina. Ele entendeu muito cedo no princípio: eu vou proteger o que é meu. Ele fala assim: as ovelhas de meu pai, nenhuma eu perdi. Por que eu não perdi nenhuma ovelha de meu pai? Porque eu estava disposto o quê? Entenda? Você está disposto a guerrear pelo seu casamento? Você está disposto a guerrear pelos seus filhos? Porque a tendência natural, se a gente olhar assim como o Davi está falando, eu não perdi nenhuma ovelha. Mas vamos imaginar que Davi fala assim: fazer o quê? Fazer o quê? O leão levou. Fazer o quê? O urso o quê? Levou. Fazer o quê? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tem gente que é assim, que não percebeu isso ainda. Irmã, já levou um filho seu. Você acha que o diabo não vai levar o seu outro filho? Você acha? Você acha? Se ele já levou um da tua casa, você acha que ele vai levar o resto? Ou você aprende a guerrear, ou você será abatido. Ou você aprende a guerrear, ou você será o quê? Comece a guerrear. Comece a entrar nessa casa para guerrear, porque ele vai tentar levar. E o Davi deixa isso claro para nós. Davi mostra para nós que está disposto a guerrear, a não perder aquilo que é o quê? Sim. Em cada luta, minha irmã, você vai se aperfeiçoando. Cada luta você vai se tornando o quê? Melhor. Cada luta você vai se tornando mais capaz. Você vê que a linguagem de Davi é essa para Saul. Olha o que ele fala: olha, eu enfrentei o urso, enfrentei o leão, esse incircunciso filisteus será como um desse, porque afrontou o exército de Deus. Vai ser igual. Eu não vou perder essa luta. Eu não vou perder essa luta. Sabe por quê?
porque Deus é comigo. Deus é comigo. Fala para o irmão que está só assim, ó, luta essa batalha, porque Deus é com você. Deus é com você. Então não desista de lutar não. Guerreia. Davi se transforma num homem de guerra, irmãos. Ele se transformou num homem de guerra. Ele entendeu, se eu não lutar, se eu não guerrear, eu vou perder todas as minhas ovelhas. Eu vou perder ovelhas. Vou perder. Cada dia que eu vou chegar lá, pai, mais uma foi levada. Mais outra, um leão, pai, um leão, né? É o urso, pai, não tem jeito. Ele não fez isso. Ele se dispôs a ir para a guerra. Coloca isso no seu coração. A partir de agora, seja um homem de guerra, seja um jovem de guerra, seja uma mulher de guerra. É isso. A vida cristã é isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz no final da sua carreira: combati o bom combate. Eu tive que lutar. Se eu quisesse fazer com que o evangelho crescesse, avançasse, eu precisei lutar. E eu quero dizer uma coisa para você: o que você ainda não tem, o que ainda não aconteceu, a única coisa que você precisa fazer a partir de hoje é entrar nessa guerra. O que vai acontecer? Amém? Deus vai fazer. Por quê? Porque você precisa entrar na guerra. E Ele entra com você, irmão. Deus nunca abandonou ninguém, irmãos. Nunca. E Deus não vai te abandonar nessa guerra. Deus não vai te deixar nessa guerra sozinho. E o Davi entende isso, irmãos. Coisa que homens que ali estavam não entenderam. Homens que ali estavam de guerra não entenderam. Peraí, Deus está com a gente. Ele entra nessa batalha. Ele mostra para nós que ser valente, ser homem de guerra e entender o princípio: Deus está comigo. Porque, irmão, alguém matar um leão, alguém matar um urso, Deus tem que ser com eles. Matar um gigante, Deus tem que ser com quem? E é isso que eu quero que você entenda agora. Comece a guerrear. Não tenha medo de guerrear. Guerreia. Guerreia a ação maligna que está dentro da tua casa. A guerreia do que está acontecendo na tua empresa. Porque você vai perder cliente. Que isso, pastor? É se você não guerrear. Guerreia. Comece a colocar no teu coração, sempre quando você orar, fazer oração de batalha, de guerra. Amém, irmãos? Oração de batalha, oração de guerra. Oração de batalha. O diabo vai querer tomar a tua saúde. Oração de batalha, oração de guerra. E o Davi se transformou nisso. Um homem de guerra. Um homem de luta. Um homem valente, um homem de coragem. E quando ele vê essa situação, por que Davi não teme o gigante no momento? Por que Davi não se acovarda, não se esconde, como os demais homens dizem assim, deixa para o outro? Porque Davi, agora, ele já tinha se tornado um homem de guerra. Amém, gente? Terceira e última coisa importante. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Samuel capítulo 17, versículo 14. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 14, assim, ó. E Davi era o menor, e os três maiores seguiam Saul. Os três maiores irmãos de Davi já estavam no exército. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Beleza. Agora olhe para mim, irmãos, preste atenção em uma coisa para você. Bom, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir, o Davi não estava na mesa, né? Davi não estava na mesa. Davi estava apacentando as ovelhas do seu. Olha onde ele estava, apacentando as ovelhas. Aí, quando Saul agora está endemoniado, onde é que Davi está apacentando as ovelhas do seu? Mais uma vez,
A Bíblia diz que ele ia e voltava para apacentar as ovelhas do seu. O que Davi está nos ensinando para nós aqui hoje, irmãos? Davi está ensinando um princípio que algumas pessoas demoram para entender. Davi se mostra fiel nas pequenas coisas. Davi se mostra fiel nas pequenas. Irmãos, ele já tinha unção. Ele já tinha unção. Se ele quisesse dar uma de rei, ele daria uma de rei. Opa, não vou apacentar mais ovelha nenhuma não, pai. Acabou esse ministério de ovelha. Acabou esse ministério de estar cuidando. Porque agora a unção do Senhor está sobre. Não, ele continua sendo mesmo. Ele continua sendo fiel nas pequenas tarefas. Agora deixa eu dizer algo para você. A fidelidade nas pequenas coisas é o que fundamenta você a ter muito. Preste atenção. Fidelidade nas pequenas coisas é o que fundamenta a você a ter. Ser fiel nas pequenas tarefas revela quem você é. Ser fiel nas pequenas tarefas revela quem você é. E o bom é bom de volta. Ser fiel nas pequenas tarefas revela o seu caráter. Que tipo de pessoa você é? E o Davi mostra para nós que tipo de pessoa ele é. Sou fiel. Fidelidade. Ele aprende a ser fiel mesmo naquela tarefa simples. Cuidar das ovelhas. Cuida bem delas. Não deixa nenhuma perder. Ele aprende o que é ser fiel. É interessante que em Mateus capítulo 25, não precisa abrir, mas lá no versículo 23 mais ou menos, Jesus conta essa palavra assim. O Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se você aprender a ser fiel no pouco, nas pequenas coisas, eu não estou falando apenas em dízimo e oferta não, porque a vida cristã, ela vai muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que dizimar, ser fiel em dízimo ou em oferta. A vida cristã é em coisas que Deus falou para a gente. Então comece a analisar no que você não está sendo fiel. Nas pequenas coisas que Deus confiou em você. Nas pequenas coisas que Deus te deu para você. Porque às vezes você está querendo muito, mas se você não é fiel no pequeno, como é que Deus vai te transportar para o quê? E Davi começa a nos ensinar isso. Ele era fiel nas pequenas. Ele revela isso para nós. Ele revela. Ele poderia ter usurpado um pouquinho dessa fama, dessa unção, mas não. Ele mostra que está sendo o que a igreja? Fidelidade. Fidelidade. Uma das coisas mais importantes na nossa jornada cristã é a nossa fidelidade nas pequenas coisas. As pequenas. Por isso que ele disse: se fosse fiel no pouco, no muito o quê? Se ele conseguiu ser fiel no pouco, então não é fácil. Não é fácil. E a pessoa fala: não, se eu ganhasse mais aí, no pouco é difícil. Quem já administrou pouco sabe o que eu estou falando. É uma matemática pura, não é verdade? Administra pouco, você tem. Se puxou aqui, falta, se puxou daqui, falta. De vez em quando você quer dar uma esticadinha, ou não dá para esticar, volta. É ou não é difícil? Com muito você tem bastante, compra lá, para, compra lá, para, compra lá. Agora é muito pouco. Administrar pouco. Uma vez eu fui na casa de um irmão, e ele falou: eu ganhei um salário mínimo. E eu olhei a casa dele assim, eu fiquei espantado. Bonito, pintadinho, limpo e tal. Uma simplicidade, mas tinha tudo. Aposentado, com aposentadoria pequena. Mas que homem que sabia administrar o que? Sabia administrar o que ganhava. Não faltava nada. Sabia olhar, pastor, quando não dá para comprar, a gente não compra. Não dá para ter, a gente não tem. Não dá para ir, a gente não vai. Não dá para fazer, a gente não. Eles aprenderam isso. Administrar. Aprenderam a ser fiel. Não falharam em dízimo e oferta não. Sabe aquela coisa? Porque eu ganho pouco. Porque agora está apertado. Não, continuaram sendo fiel.
Fiel. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Quando a gente olha, por que Davi foi assim? Por que Davi entra nessa batalha? Por que ele surge? Aí a gente olha para a história dele e vai descobrir o quê? Ele era um homem fiel nas pequenas coisas. A gente olha para a história de Davi, nota claramente que ele se transformou num homem do quê? De guerra. A gente olha para a história de Davi e descobre que ele estava cheio do Espírito de quem? Quem tem o Espírito de Deus tem habilidades. Busca essa nova habilidade. Busca essa nova virtude, irmão. É com paciência. Sem paciência você não vai conseguir. Não vai. Se essa virtude está faltando, busque Deus agora. Se você precisa de uma habilidade nova na sua empresa, Deus, dá uma habilidade nova, porque eu quero vender mais. Deus te dá. Assim como Deus deu habilidade, capacidade, sabedoria a esses homens para construir, Deus também te dá. Então, quando a gente olha para Davi, a gente está vendo, a gente olhando a história e fala assim, parece um garoto de 17 anos. Mas é um garoto de 17 anos cheio do Espírito de Deus. É um garoto de 17 anos, mas já havia se tornado um homem de guerra. Amém, igreja? É um garoto de 17 anos, mas que aprendeu a ser fiel nas pequenas coisas. E quando a gente olha agora, quem está em apuros não é Davi. Quem está em apuros é Golias, por não saber quem é Davi. Amém, igreja? Quem está em apuro é o seu adversário, por não saber quem é você. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus de forte. Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero mais, Pai, eu quero mais, a gente não pedir mais, Deus dá mais para nós, Senhor. Na hora da oração, eu sempre falo para vocês, é uma oportunidade que a gente tem de receber, de orar por coisas que talvez nós não fomos despertados a orar, e eu acredito